pegando aí? O que tá pegando? O que tá pegando aí? O que tá pegando? O que tá pegando aí? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem, gente? Estou aqui, Alexandre, A Sara. aqui no canal O Que Tá Pegando Aí, né, Sá? Isso. Para dar uma continuidade nos podcasts que nós iniciamos com o Du Stefanelli. Aproveitar para mandar um abração pro Du. Du, logo estamos seguindo com a parceria, tem muita coisa ainda para acontecer. O Du tá numa correria e a gente não conseguiu aí se juntar muito esses dias. Mas, Sá, a gente resolveu, né, vir a público depois do programa do Geraldo Luiz, aí pela Rede TV, que ele foi dividido em 2 programas. O primeiro passou no dia 21, aliás, no dia 14 de julho, o primeiro, e o segundo no dia 21. Isso. Né? E a gente está vindo porque ainda a respeito, sim, do nosso caso, do que aconteceu. Como a gente disse no começo, é um caso bem complicado. E a gente iniciou esse podcast, né, Sá, com o Du, por um motivo, né, justamente pelas fake news e por toda a bagunça que aconteceu no processo do nosso caso. E principalmente o nome dos nossos filhos, né? Sim, isso evidentemente. Hoje estão grandes já, graças a Deus, adultos, bem. Mas os nomes foram expostos em toda a imprensa nacional, os nomes, as imagens deles. Então é algo assim que a gente tem que pensar o porquê que isso aconteceu, né? E que permaneceram também até pouco tempo, que agora estão começando a tirar, né? Então, aí depois que iniciou os podcasts com o Du, e depois principalmente do Geraldo Luiz na Rede TV, milagrosamente muitas matérias na internet começaram a sumir no Google, né? Está sumindo assim muita coisa. A gente acha muito bom, mas foi tarde demais, né? Tudo tá já registrado, nós já temos prints e links de tudo já há muito tempo. Quer dizer, mas precisou nós virmos a público, sim, né? Com o podcast e também no programa do Geraldo, para que esses milagres começassem a acontecer. E que levaram 21 anos para acontecer esse milagre. 21 anos, né? Para começar a tirar os nomes das crianças da internet, né? Mas, felizmente, nós temos tudo registrado, os nossos advogados, né, nossos amigos que estão com a gente desde sempre. Existe todo esse registro guardado e de todas as matérias que foram publicadas, quer dizer, é muita coisa, né? Mas a gente está vindo a público para dar uma satisfação para vocês, né? Muita gente ainda pode não ter entendido, né, por que a gente está fazendo isso, mas a maioria já compreendeu o porquê. E a gente vai falar justamente a respeito do programa do Geraldo Luiz, que está na Rede TV agora, que é o Geraldo Povo, né? Isso. E justamente o Geraldo, quando veio, como a gente já falou no podcast e também no Geraldo, havia um grande canal de televisão, né? Teve um grande canal que veio até nós. O ano passado, né? O ano passado, em 2023, e nós não aceitamos fazer a matéria da forma como eles iriam fazer. E não fizemos nada. E o Geraldo a gente aceitou conversar, justamente porque lá atrás, há 21 anos, quando aquilo aconteceu, ele foi praticamente um dos únicos jornalistas, assim, repórteres, que olhou para o caso e viu que não era aquilo que estava sendo dito daquela forma, né? O fato aconteceu, e a gente já está... vocês estão cansados de ouvir isso, o fato aconteceu, não tem nenhum segredo sobre isso. O problema foram as fake news e todas as distorções, as alterações, as manipulações, né, as mentiras que aconteceram praticamente bem no início de tudo. Né? Então, até o próprio Geraldo, quando chegou aqui, que ele veio gravar aqui no nosso estúdio, ele veio aqui em casa, ele também ele iniciou a matéria já com uma pergunta baseada em matérias da internet, que a gente nem esperava que ele viria já com uma fake news e nos pegou de surpresa. E que insistia nela, mas que não era a realidade do que aconteceu. Que na verdade ele veio falando tal, que agredi o meu filho, e ele falava que a Sara tinha agredido a nossa filha e não foi. As agressões partiram todas de mim, surtado, né? Então não foi, a Sara não teve nenhuma ação agressiva. Mas o Geraldo chegou com esse questionamento, e aquilo já deixou a gente meio preocupado com o rumo da própria matéria. Quer dizer, foi uma sucessão de situações que nos pegou assim um pouco de surpresa, até porque
até no podcast a gente tinha um certo controle sobre as nossas próprias emoções, o ritmo das coisas. Sim. E com uma pessoa de fora, a gente não tem esse controle. Então, que acaba querendo insistir a levar a gente naquele momento e que é algo muito terrível pra gente. Você jogando seu filho. Eu não tenho essa Você pegando a cabeça da menina da sua Eu filha. não fiz nada Não disso. foi ela. Não fui eu. Isso também Não foi foi ela. mentira. Batida, papá, não sei o quê. E Sara fugiu para um bosque com a filha, batendo a cabeça da menina de 6 anos contra uma árvore. Você lê Então, os autos? quem falou isso? Eu me lembro, Alexandre, que eu fui no distrito e eu pedi para ler o seu depoimento. Eu acho, pera um Em que pouquinho, momento isso? se você já estava detido, você estava já preso, e eu pedi para ver, eu li. Então, aí que está a questão. Como que você vai levar em conta o depoimento de alguém surtado? Por que quisemos trazer isso à tona? Se você digitar no Google, Alessa Rosolém Alvarenga, Por que quantos a anos ela imprensa colocou o tinha? nome das vítimas? Se puseram o nome dos dois, por quê? Você já viu uma criança de 6 anos tá com o nome estampado em tudo? Minha filha não conseguia nem estágio. Uma criança de 1 ano estampado em tudo? mas a gente queria tratar aqui com esse vídeo de hoje justamente dos problemas que aconteceram no começo, lá atrás já, quando tudo aconteceu, bem no início. Então o Geraldo, ele veio com uma matéria, acho que era do G1, né? E a gente não tinha impresso ainda, agora a gente tem, imprimiu aqui, tudo certinho. E é isso que a gente gostaria de trazer para vocês. E depois a gente vai colocar alguns cortes, né, do programa do Geraldo Luiz, que foi pela Rede TV, para que vocês vejam os pontos mais importantes ali mesmo do programa, sem toda aquela enrolação e aquele suspense, né, que vá direto ao assunto. Mas aqui eu separei, por exemplo, muitas das matérias com os nomes das crianças já estão saindo do ar, né? Isso. Mas ainda algumas existem, muitas ainda sobre o caso existem, e é justamente isso que a gente vai trazer agora. E até eu queria dizer que, graças à confusão do Geraldo, que foi muito bom isso daí, Sim. o que ele realizou no primeiro programa, o que ele apresentou foi exatamente a confusão Essa confusão, ficou muito que confuso. aconteceu lá atrás, há 21 anos atrás, que espalharam para as pessoas Exato. algo semelhante e que ficou a maior confusão e nunca foi esclarecido nada, né? Ficou só mentira, mas Exato. a verdade, ela completa, não ficou. Exato. E até o programa ficou também meio conturbado, porque Sim. a gente estava ansioso para tratar do assunto e rebater o assunto controverso que ele chegava de forma distorcida. E o Geraldo tem a forma dele de conduzir o programa e ficou meio estranho, né? Como a gente falou no podcast, quem tinha que saber a verdade, quem tinha que saber o que realmente aconteceu, já sabe há muito tempo, que é a justiça, né? As pessoas da justiça, juízes, promotores, Ministério Público, advogados, os próprios peritos, isso tudo está muito esclarecido, está muito tranquilo. Agora, vamos então a tratar justamente das matérias. Eu colocaria aqui a primeira matéria, seria da Folha de São Paulo, do dia 4 de fevereiro. Então, gente, aquilo aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2003. E as primeiras matérias, claro, foi tudo muito complicado, não é algo agradável da gente tratar, não é nada legal tratar disso, né? Mas aqui, tranquilos, a gente consegue falar sem maiores problemas. Mas então essa notícia da Folha, né? É a Folha de São Paulo, terça-feira, 4 de fevereiro de 2003, né? Folha de São Paulo Cotidiano. Então você tem aqui algumas informações, né? Por exemplo, que está aqui grifado em vermelho, a mulher do músico, Sara Maria, 32, passou a bater a cabeça da filha, né? É desagradável ler isso, mas eu estou lendo porque o Geraldo chegou com essa informação. Sim. Né? Que é uma informação equivocada. Essa daqui é da Folha, mas tem também no G1 e tem tantas outras matérias de outros órgãos com essa informação que não é verídica, não é a verdade, né? Então é isso que a gente gostaria de trazer, foi toda essa confusão de imprensa que foi o que ficou. E o Geraldo chegou com essa impressão que era o que ficou.
Então, o próprio começo de tudo, o inquérito policial naquele momento foi muito controverso, foi muito conturbado, né? Foi muito complicado, porque no começo parecia que estava caminhando para o que seria e de repente virou outra coisa, que é aí que nós vamos chegar com as outras matérias dos outros dias, né? Aí vem aqui, por exemplo, passaram o dia de ontem sedados, um primeiro laudo médico apontou que os dois tiveram um surto psicótico. Você percebe? Um primeiro laudo médico. Isso aqui é do dia 4 de fevereiro, gente. Então, assim, a princípio, as pessoas tinham entendido, mais ou menos tinham entendido o que estaria acontecendo ali, né? Aí veio depois aqui um exame toxicológico, não apontou a presença de drogas. Que foi o primeiro. Que é o primeiro laudo da PUC, né? Que nós já mostramos. Posso disponibilizar de novo aqui. E eu por vou isso inserir. eles já estavam falando que tinha sido realmente o surto psicótico. Então esse é a primeira matéria do dia 4 de fevereiro da Folha de São Paulo. Aí, vamos partir aqui para outro dia, que é o dia 5, ao dia seguinte, gente. Bom, nós fomos presos, isso mesmo, eu não tinha nem certeza disso, a gente foi confirmar essas coisas. A nossa prisão foi decretada no dia 4 de fevereiro à noite, certo? Ou seja, essa matéria aqui saiu no dia 4, provavelmente com informações colhidas do dia 3, né? Então, no dia 4, nós fomos presos à noite. Então, nós vamos seguir. Tem matérias aqui da Folha e matérias também da Globo, né? Então, vamos lá. 5 de fevereiro de 2003, já mudou. No começo, eles tinham entendido o que era, mas mudou porque algumas coisas apareceram que são coisas de mentira, né? Que depois se comprovou. Eles descartaram totalmente o primeiro laudo de droga, que era negativo. O primeiro exame, que era negativo, daí surgiu esse agora. O que ele vai falso falar. positivo. O falso Surgiu positivo. um falso de droga muito fraco, que não se poderia levar em conta jamais, né? E que a gente já falou no podcast. Sim. Um deles, o anterior, né? Isso. Então aqui, ó, de 5 de fevereiro, paramédico, casal, não teve surto psicótico. Ele afirmou para o médico, não teve surto psicótico. O mesmo hospital, o médico do mesmo hospital que depois disse que nós usamos cocaína. Né? E o mais interessante é afirmar isso sem ter uma contraprova, sendo que se eu tenho um negativo e aparece outro positivo e da maneira que o próprio laboratório afirmou que não era confiável, por que não esperou o terceiro laudo? Que é a do IML, que veio depois. Vamos lá. Então, nessa matéria do dia 5, paramédico, casal, não teve surto psicótico. Aí eu grifei algumas coisas, né? Acusados, não passavam por um surto psicótico no momento do crime, domingo. Segundo o médico, chefe do Centro de Serviço de Psiquiatria do Hospital Celso Pierro. É a matéria da Folha de São Paulo do dia 5 de fevereiro. É Folha, né? É Folha de São Paulo. Aí o mesmo médico coloca, o casal tinha consciência parcial dos atos. Como que ele pode ter afirmado que é parcial? E o mesmo hospital, né? O mesmo hospital que nos espalhou para o mundo inteiro como usuários de cocaína. As contradições, né? Aí já começa a contradição do próprio hospital. Partiu da mesma fonte, né? A mesma fonte que disse, começou a tirar do surto, não teve surto, o casal tinha consciência parcial. Como ele avalia uma consciência parcial? Né? Tem que saber onde está essa avaliação. Não, de pós-surto, né? Com surto, sedado. Sim. Seguindo, ó, os pais, eles afirmaram ter sido movidos por uma força, não sei porque eu não lembro de nada de ter falado alguma coisa desse tipo, né? Então, consciência parcial dos atos e falando que falou coisas que eu não sei. Se eu falei, como que eu vou saber se eu falei? Pois é. Entendam, gente, é que isso partiu do mesmo núcleo, do mesmo local, do mesmo hospital que nos acolheu ali naquele momento. Então, né? O mesmo que de repente falou que era, começou a falar que não era e pintou uma droga. Pintou uma droga ali. Interessante, surgiu uma droga.
né? Vamos lá. Vamos lá. O caso dos dois precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Uai, eu não estou entendendo direito isso, né? Estranho. Fala que não foi, Não que não foi surto, mas precisa de acompanhamento um... psiquiátrico. Mas isso aqui é do dia 5. Eles ainda não podiam falar da droga. Exatamente. Porque essa droga, né, conforme o laudo ali, esse laudo de droga que apareceu, a data de saída do laudo era para o dia 13, se eu não me engano, e ele apareceu Ele foi enviado, acho pelo que no dia dia 5 ou 6. 4 enviado para o laboratório. e retirado no documento que a gente encontrou, retirado seria no dia 13. Isso, 13 de fevereiro. Esse que deu positivo. Mas, milagrosamente, não se sabe como aquele laudo que ele... Foi feito muito Totalmente- rápido, com urgência. Esse laudo ele apareceu e nos transformou em usuários de cocaína, em participantes de seita satânica, e que não é surto. Tá o médico falando, ó, não é surto, não é mais surto, agora é cocaína e eles são satânicos. Entendeu? Vamos lá. Essa aqui, então, foi do dia 5 de fevereiro. Aí, da mesma Folha de São Paulo, do dia 7, ó, do dia 6, eles não teve matéria aqui do dia 6, mas da Globo teve do dia 6. Esse aqui é do dia 7. Aí tá aqui, ó. Laudo aponta cocaína em músicos. Né? Daí no dia 7, eles já puderam propagar essa informação. O mesmo local, ó. Olha aqui. Com base na divulgação de um novo laudo do Hospital Celso Pierro da PUC, Pontifícia Universidade de Campinas, que relata a descoberta de vestígios de cocaína. Relata a descoberta de vestígios de cocaína. E a mesma fonte que disse que tinha vestígio de cocaína, disse que nós tínhamos consciência parcial. Vocês entendem? Percebe ou não? Vestígios. E lá atrás ainda tinha o primeiro exame, né? Não, mas de repente que virou falava que não era. E de repente Sim. aparece esse e apareceu um vestígio de droga e a consciência ficou parcial, Exatamente. né? A mesma fonte de informação que está passando a informação para toda a imprensa. Não é mesmo? Então isso aqui é do dia 7 de fevereiro de 2003. Aí vem, ó. O Ministério Público denunciou o casal a partir da cocaína. E de que dia? Não, a matéria é do dia 7 de fevereiro. Então, mas a gente foi preso no dia 4. Fomos presos no dia 4, Por onde causa ainda não dessa tinha droga informação da droga. Você percebeu? Exatamente. Nós fomos presos antes de sair o resultado do laudo que nos incriminou como usuário de droga. Enfim, isso que a gente está trazendo, gente, é uma forma também, continua sendo o nosso desabafo, né? Nós continuamos dizendo, está tudo bem, graças a Deus, né, Sá? Sim. Está tudo bem, vocês viram nossos filhos, está tudo certo, estamos aí trabalhando, nossos filhos também, estudando, trabalhando, todo mundo bem. E tudo isso já foi resolvido Tudo faz resolvido. tempo. Apesar de tudo isso, como a gente já falou, graças a Deus, eu repito, a justiça é formada na sua maioria de pessoas nobres, né? A sociedade, na sua maioria, a sociedade, eu digo toda a sociedade, nossa civil brasileira, é formada na maioria de pessoas do bem, né? De pessoas honestas, pessoas nobres, pessoas corretas, né? A maioria não sai por aí fazendo mal para os outros, assim, de caso pensado, né? A maioria não, tenho certeza disso. Senão, mas aqui houve algo que foi feito de caso pensado. O que eu fiz lá, eu falo eu fiz porque sou eu, né? Aquilo ali foi feito sem consciência. Afirmo para vocês. Nem precisava. Aquilo foi feito no estado de surto, no estado de loucura total. Sem consciência do que eu estava fazendo. Agora, isso aqui tudo foi feito por gente que estava consciente. É disso que a gente está falando. Nós estávamos ali, daquela forma, chegamos ali pós um surto, estava sedado, nós estávamos sedados, a gente não tem uma ideia clara de nada do que estava acontecendo ali, mas as pessoas que fizeram tudo isso tinham ideia clara do que eles estavam fazendo. E a gente ainda não sabe, né? Se vocês souberem o que aconteceu, eu agradeço, podem deixar no comentário. Nós vamos até fazer uma série sobre isso agora,
porque nós gostaríamos muito de saber o que aconteceu. E ao vivo mesmo. Ao vivo, vou começar a fazer uma live. Para o pessoal poder fazer as Participar mesmo. perguntas, perguntar, participar, para estar junto com a gente Exato, mesmo. exato. Isso pra gente é uma terapia, gente, sinceramente. Mas a gente ficou todo esse tempo calado, né? Como se diz, ficamos quietos, né? Reconstruindo nossa vida, trabalhando, cuidando da nossa família. Mas essas interrogações, esses questionamentos, eles nunca adormeceram. Exatamente. São questionamentos que não somos só nós que fazemos. E outra, a Tem gente amigos podia e ter tudo. ficado quieto. Podia, claro. Seria sem muito problema. mais confortável Claro. para a gente. Só que a gente teria que ficar o resto da vida como 2 drogados, frequentadores de seita, Seita e os meus satânica. filhos E o nome das desses crianças lá drogados, porque tá associados a essa relacionado história. às notícias. A história já é feia, ela ficou extremamente bizarra, né? Virou um show de horror. Exatamente. Né? Virou um show de horror. Bom, isso então foi do dia 7 de fevereiro, né? Quando daí veio a cocaína apontada, né? Vocês entenderam toda a contradição de datas, ainda mais de um laudo completamente fraco. Aquele laudo não serve como um laudo definitivo, mas toda a acusação de droga partiu daquele laudo sem a menor possibilidade de usar, na verdade, né? E o laudo do IML foi feito depois, tem todas essas datas, né? Depois veio do IML e por Comprovando coincidência, que não era depois que droga. saiu do IML, sim, comprovando que não teve droga, obviamente, mas depois do IML mudaram algumas coisas, né? Depois do laudo do IML. E depois ainda teve os laudos do DNA, de fios de cabelo, que daí mudou tudo mesmo, né? Inclusive, depois do laudo do IML, se eu não me engano, foi quando mudou de promotor. Bom, depois tem aqui o jornal do Globo. Deixa eu ver aqui. Só para mostrar as datas, viu, gente? Porque para mostrar a sequência e quando apareceu esse negócio de droga e pós o anúncio de droga, como que foi o desenrolar de tudo isso, né? Então vamos lá. Isso daqui é o Globo, edição do dia 3/2/2003, ó. Atualizado a 0h, 3/2/2003. Dia de fúria, acidente de trânsito acaba em tragédia. Então, assim, anunciando o fato que tinha acontecido. O fato. Então, aqui não existia droga, existe todo o questionamento do que aconteceu, o que foi que aconteceu. Então, isso aqui é do Globo, ó. Eles não estão insinuando nada, eles estão talvez dizendo alguma coisa que pode não ter sido exatamente, porque se falou tanta coisa, né? Parece que parecia tanta gente falando tanta coisa ao mesmo tempo. Mas está aqui, sobre o que o Geraldo veio, né? Ele veio com uma matéria da G1, nem é culpa dele, porque tá tudo espalhado. Aí você pega aqui, ó, descontrolado, Alexandre, tirou o filho dos braços da mulher, não sei o que tem, o casal fugiu, onde a menina começou a ser agredida pelo pai. É difícil eu ler tudo isso, gente, mas leio à distância agora. Tá aqui, pelo pai, não pela mãe. Entende, gente? E o Geraldo, ele já veio com a matéria para cima da gente no primeiro questionamento, jogando justamente a fake news, mas eu não sabia que ele ia fazer isso, não tem nada combinado, eu não conhecia o Geraldo pessoalmente. E você pegando a cabeça da menina da sua Eu filha? não fiz nada Não disso. foi ela. Não fui eu. Isso também Não foi foi ela. mentira. Batida, papá, não sei o quê. E Sara fugiu para um bosque com a filha, batendo a cabeça da menina de 6 anos contra uma árvore. E ele chegou mesmo, foi daquela forma, né? E a gente não estava preparado que ele viesse já questionando em cima de uma fake news. Em cima de tantas fake news que... né? Talvez ele tenha feito isso de propósito. Pode Sim, ser. mas é que Até pegou a pra gente de surpresa. mostrar a bagunça que fizeram lá atrás. Exato. E por que a gente estava vindo à tona falar sobre isso, porque tava as mentiras até hoje, Sim, embora várias já sumiram, né? sim, Mas estavam aí na internet para quem quisesse ver. sim. E daí, só que na segunda parte do programa, ele deixou muito claro o que foi. Bom, esse daqui é outra matéria. Essa é do dia 5 de fevereiro, gente. Também do Globo. Edição dia 5. Atualizado, tal. Ó, nos prenderam, né, no dia 4 de fevereiro à noite, né, foi à noite. Na verdade, a justificativa foi ter encontrado a droga, Foi. né?
Só que, na verdade, foi um pretexto, né? Utilizaram desse pretexto para fazer o caso ficar pior. Mas vamos lá. Aqui na matéria já estão na cadeia. Então, tá No aqui, dia né? 5. Dia Então 5 de fevereiro. significa que essa matéria é de manhã, né? Que já saiu. Aqui tá No dando dia 0 5. hora. 0 horas. Atualizado 0 hora, tá na É 0 hora folha. do No dia dia 5. 5 de fevereiro. Ou seja, já estávamos presos, né? Ó, já estão, tal. Tá grifado em amarelo. A alegação é de que eles agrediram os filhos durante um surto psicótico, né? A alegação que estava inicialmente. Daí vem amostras de sangue de Sara e Alexandre, foram levadas hoje para o Instituto Médico Legal, levadas no dia 5, né? Para o Instituto Médico Legal. A polícia ainda não sabe se o casal usou drogas no dia em que tentou matar. No dia, quer dizer, eles já estavam insinuando que teria alguma droga para ter pedido a prisão. No noticiário, que seria o oficial, só tinha confusão. Sim. Cada um falava uma coisa. Se falavam qualquer coisa, na verdade, né? O caso foi terrível e ainda se falavam tudo que quisessem, qualquer coisa, né? Sim. Podia ser qualquer coisa, pode falar que foi você, fala que fui eu, fala que foi os dois, pode falar qualquer coisa, que falou isso, falou aquilo, tudo, pode falar que falou tudo. Agora tem uma parte interessante aqui, do dia 5, ó. Segundo este psiquiatra, o Globo acho que foi consultar um psiquiatra aqui. Avaliação, não sei o que tem, é considerado um incidente provocado por insanidade mental. Segundo este psiquiatra, surtos psicóticos envolvendo 2 pessoas ao mesmo tempo são muito raros, mas há registros na literatura médica. Entende? A pessoa dominante provavelmente inicia o desenvolvimento do delírio e a sugestionável o incorpora, explica Albert Zeitouni, psiquiatra. Na opinião do médico, se foi mesmo isso que aconteceu, o casal teria que se tratar. Quer dizer, então até aqui, o Globo está dando uma notícia que não tem certeza se foi droga. Você percebe que eles estão cautelosos para dizer? Sim. No dia 5, esse jornal aqui, é o Jornal da Globo, eu não sei qual que é o Jornal da Globo, eu não sei se é da noite, o que é. Não tem ainda, eles não estão definindo foi isso ou foi aquilo, eles estão tentando entender. Então tá aqui agora o mesmo jornal, o Jornal da Globo, dia 6 de fevereiro. Já veio uma outra matéria. Tá aqui, ó, descontrole total. Casal que agrediu os próprios filhos em Campinas usou cocaína. Tá aqui, ó. Usou cocaína. Porque o jornal agora não tinha mais dúvida, porque veio uma fonte fidedigna, que no caso era o promotor que estava ali, né, o Ministério Público. Bom, então aqui o jornal ele pôde dizer com toda certeza, o casal usou cocaína. Olha, ele afirmou, o jornal está afirmando, porque já partiu do próprio hospital, Sim. que tinha lá a droga, daquele segundo laudo péssimo, é um laudo de um falso positivo, muito medíocre, muito ruim, entende? E aí o promotor se baseou naquilo, né? O primeiro promotor de justiça se baseou nisso, e teve uma troca de juiz também. Um juiz saiu, entrou outro juiz, que foi um substituto, e mandou prender, e já mandou, é droga, é cocaína, é seita satânica, e acabe com todo mundo, porque na verdade até as crianças, nem as crianças foram poupadas, porque os nomes das crianças foram espalhados para o mundo. Então, a partir do laudo de droga, daquele laudo de cocaína, veio uma tal de seita satânica e falou: joga tudo no lixo isso aqui, joga tudo fora, some com isso daqui, pode jogar tudo fora. Porque não preservaram nem mesmo as vítimas, não preservaram nem os nomes das crianças. Tá, gente? Então, assim, a gente fala isso com... E nem a imagem, tá? Nem a imagem, né? O próprio Geraldo, eu não sei se eles se atentaram a isso, eu já baixei todas as imagens, nós não tínhamos essas imagens. Imagens de televisão que foi rodado nacionalmente com o rosto da minha filha, o rosto do meu filho em close. Sem tarja preta, sem borrão, sem nada. Nós não O tínhamos. interessante é que eles, uma de 6 e um de 1, podia ter a imagem toda escancarada e o nome todo Isso. escancarado, que não tinha problema.
Exatamente. Mas Você enfim, entendeu? tá tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Vamos lá, gente. Bom, seguindo aqui, então, nessa matéria do dia 6 do Globo, o promotor responsável pelo caso, que foi aquele primeiro promotor, informou que um exame médico feito quando o casal ainda estava internado concluiu que os dois não apresentam distúrbios mentais. Ou seja, Contradição de partiu novo. do próprio hospital, né? Exatamente. Estava internado. Concluiu, não apresentam distúrbios mentais. O laudo também constatou que há vestígios de cocaína no sangue de Alexandre e Sara. Ó, gente, bom, a nossa história já está nos podcasts aí. Eu fiz questão de dizer que na minha adolescência, realmente eu usei drogas, né? Eu nunca fui um viciado em drogas, mas eu cheguei a usar drogas, né? Mas a Sara não. A Sara nem bebia. A Sara não bebia, não fumava. A Sara é a típica careta. Quando eu conheci a Sara aos 19 anos de idade, eu absolutamente nunca mais usei coisa alguma, nem cigarro, nem bebida alcoólica praticamente. Era muito raro. Bebia muito raramente, né? Então assim, droga, jamais. Então, aí o próprio juiz, né, do caso, esse juiz substituto, ele solicitou exames de DNA de fios de cabelo ao próprio juiz. Nós acabamos assim pensando que ele precisava encontrar algum vestígio. Porque senão não se sustentaria essa caçada implacável em cima da gente. Porque teriam que encontrar algum vestígio aí, gente. Vamos achar vestígio. Como? DNA. O DNA vai ter que achar. Então, Ele o mesmo juiz, provou. ele mesmo provou que não teve uso de droga jamais. Jamais. Entende, gente? Com a intenção de querer que tivesse, né? Dá a Acredito impressão eu. que queria achar, porque precisavam achar a droga. Sim. Eles precisavam, porque aquele segundo laudo que deu o falso positivo é a coisa mais vagabunda que existe, né? E eles precisavam encontrar vestígios de droga, entendem? Enfim, gente, não temos nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento de nada com isso. É só o sentimento de contar a nossa história. A gente deseja que as pessoas que fizeram isso daqui, que nós não sabemos qual é a razão, que encontrem a paz, que encontrem o bem. Só isso. Mas, como fala, geralmente as pessoas que passam por algo muito assim trágico gostam de ter certeza de como foi a própria história, de ter conhecimento do porquê aconteceu aquilo, o que foi que aconteceu, né? Então, nós temos, a maioria das nossas dúvidas já foram todas dirimidas, vamos dizer assim, foram todas esclarecidas. Mas tem pontos, e nós temos eu tenho grandes amigos, pessoas muito queridas, de longa data da minha vida, e vira e mexe a gente conversa sobre isso. Falou, olha, mas tem tantos detalhes, a gente não vai expor. Tiveram pessoas, é gente daqui, é gente dali, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nós sabemos algumas coisas, nossos amigos de confiança, os grandes amigos, também sabem de pessoas e coisas que aconteceram, mas isso é pra gente um esclarecimento. Então isso não é para trazer a público, não é para falar essa pessoa, por que esse aqui fez isso, aquele lá fez aquilo. Acho que já tá tudo muito tranquilo. E meio que isso que a Alessa mesmo fala, nossa filha, de tomar posse da nossa própria história, né? Como se estivesse passando a limpo a nossa própria história, né? Com tudo o que aconteceu de bom e de ruim, que na verdade hoje a gente tirou tantas lições disso, né, Sá? E tantos ensinamentos e que pra gente só ficou bem, sabe? A gente ter passado por tudo isso e todos, principalmente nossos filhos, estarem aí bem, sabe? Isso pra gente não tem preço, isso pra gente já é a vitória da nossa vida, entende? Já tá tudo bem. Faz tempo que já tá tudo bem, né? Então, o objetivo é a gente se apropriar da nossa história e quem sabe a gente conseguir elucidar alguns pontos até que quem souber pode falar, vem nos comentários. Eu acho que isso aconteceu por causa disso. Talvez, isso aqui aconteceu por causa daquilo. É porque droga não teve. A droga é impossível, né? Como eu falei, eu parei de usar drogas eventualmente, que eu usava só eventualmente. Eu parei de usar aos 19 anos de idade.
Isso foi em 1991. 1991. Então, a partir dali, a minha vida tomou um outro rumo. Completamente outro rumo. E droga era a última coisa que estaria dentro de uma possibilidade da minha vida. A última coisa. Como não está hoje, como nunca mais vai estar, não tem necessidade disso. Jamais. Né? Então, tá aí. Um ponto para se saber como que essa droga apareceu. Por que que essa droga apareceu? Quem quis aparecer com essa droga? Será que tem essa pergunta? Quem? Por quê? Como? São perguntas. Quem souber, podem pôr nos comentários aí, a gente agradece. Bom, vamos seguindo. Deixa eu ver se é este. Globo 3. Opa, errei aqui. Será que agora é o quarto, né? Será que é esse? Bom, aí vamos para a quarta matéria da Globo. Deixa eu ver aqui. Essa matéria já é do dia 27/3/2003. Ou seja, essa matéria foi do... Deixa eu ver aqui. Tem um H aqui. Deve ser Jornal Hoje, se eu não me engano. Deve ser. Deve ser Jornal Hoje. Atualizado em 27 de março de 2003, às 0 hora. Nessa matéria, o que eu peguei? Ela já se distanciou de fevereiro. Está quase no final de março. E tinha saído o laudo do IML. Isso aqui é grifo meu, que nós temos o laudo e nós temos a data de quando saiu o laudo do IML. Então, ali já era fato conhecido já de todos que não existia droga. Exatamente. Com um detalhe, nessa notícia após o IML, eles já não falam mais Não falam que mais... tentaram matar Não. os filhos, porque em surto isso não é possível. Aí virou agressão. E virou agressão. Então a Globo... Através do surto, deu a notícia correta. A Só Globo, que ela exato. não fala em momento algum que não usou a droga. Ninguém citou o laudo do IML. Não é citado. Eles nunca mais falam que não usou droga. Não é citado nada. O mais interessante que a gente acha da mídia é o seguinte, que quando sai o laudo de cocaína, é gigante o noticiário. Casal usou cocaína. Exato. Depois Letras que imensas, saiu o laudo provando que não tem uma notícia grande assim falando casal não usou cocaína. Exato. Realmente foi Isso. surto psicótico. Não Exato. tem essa notícia Exatamente. em nenhum lugar. Exatamente. Mas é interessante a mudança do palavreado do jornal. Mudou. A trazendo pra reconstituição da realidade. agressão dos pais contra os Exatamente. filhos. Tiraram toda aquela cena tiraram toda aquela cena de droga, de seita Não, ritual. e são detalhes que as pessoas quando leem não percebem. Exato. Porque realmente elas vão perceber? Não, porque não faz parte da vida delas. É da nossa. Só que já tinha sido feito estrago. Já? Todo o judiciário, gente, vamos lá. Todo o judiciário foi contaminado com tudo isso do começo. Tem um detalhe, não só o judiciário, mas o local onde ele se encontrava, sim. o pessoal tinha certeza que era droga. Sim. Eles só tiveram a certeza, mesmo com todos os laudos, Exato. eles Mesmo tinham depois certeza disso. que era. Mesmo depois, é verdade. Já tinha saído, Só mas não que o pessoal achavam de que era lá droga. onde ele estava, que era em Achavam. Taubaté, eles tinham certeza. Achavam que era droga. Só acabou essa certeza quando ele surtou de novo. Daí eles descobriram Exato. que a gente estava falando a verdade. Exato. E por isso que você sempre frisa a questão do segundo surto, porque é importante. Friso, né? porque ele falou assim, infelizmente o segundo surto aconteceu. Devido que não tinha tratamento também. Exato. Só que serviu para o pessoal de onde ele se encontrava que ele realmente tinha tido um surto. Exato. Quando aconteceu o segundo surto, gente, mudou. Tudo mudou. Mudou mesmo. O tratamento mudou. Começaram a me tratar mesmo como gente. Mudou. Deu o medicamento correto para ele. Mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Os carcereiros, parte deles passaram a me ver de uma outra forma. Só eu sei o que eu passei ali, gente. O que eu passei em tudo isso, mas tudo bem, esse não é o problema. Pior é o que aconteceu com os meus filhos. Eu não tenho problema, não. Não importa. Agora o nome Entendeu? deles e a exposição, escola, todo mundo sabia que eram eles, porque não foi escondido. Sim.
Você entendeu? Foi Exato. bem complicado mesmo. A Alessa passou situações na época de escola. Nem Passou precisa muitas situações, falar, mas passou. não vamos citar, mas o nome dela estava exposto. Né? Teve Sim. situações de constrangimento, existiu isso daí. Bom, e depois eu trouxe essa matéria aqui do consultor jurídico da data de 7 de abril de 2005. Né? Dando uma resumida aqui, que eu não vou colocar, a gente não vai colocar tanta coisa, é meio extenso. Porque foi em 2005 que nós fomos absolvidos na segunda instância, né? Pelos desembargadores, porque, e mesmo assim foi um embate, que eu não estava aqui, eu não vi isso, mas eu sei pelos advogados, né? O doutor Marcelino, que é o advogado que cuidou do caso da Sara até o fim e também cuidou do final da minha Sim. parte. Nessa brilhante parte estava o advogado. segundo advogado, que também foi excelente. Sim. Nessa parte aqui estava o meu amigo me defendendo, o Paulinho, que era um amigo da minha juventude. Ele tem uma empresa de sonorização aqui em Campinas, é um professor no áudio para mim, é um grande mestre no áudio, que é o Paulinho PA. Então o Paulinho, ele apareceu... Que a gente nem sabia que era advogado e que assumiu ali para nos auxiliar. A gente nem né? sabia que ele era advogado. Ele apareceu justamente quando o meu primeiro advogado, que eu já contei essa história, não preciso falar novamente, praticamente encaminhou o processo todo para ir à júri popular. Ignorando o segundo ignorou surto, tudo que era, fazendo de tudo para júri mesmo. Exatamente. Enfim, e o Paulinho entrou justamente neste momento que não tinha mais nem esperanças de reverter alguma coisa. Defendeu bravamente. Defendeu e conseguiu junto com reverter. o meu advogado. Junto os com o doutor dois juntos. Marcelino. Então foi lá. Eu tenho que dar essa honra ao doutor Paulo Bonaldi e o doutor Marcelino, doutor Pedro Marcelino, que conseguiram defender essa causa aqui em segunda instância e foi muito difícil. E que reverteu tudo. Que conseguiu reverter. Que pôs o laudo do segundo surto de Taubaté, comprovando. Sim. E os laudos de droga, que até ali ainda, que não mesmo era com droga. todos os laudos, ainda existia essa conversa ainda sobre droga. Pôs tudo, fundamentou a defesa, e daí realmente não tinha como não absolver, porque a gente tinha todas as provas técnicas, até várias levantadas pelo juiz anterior. Pelo próprio juiz da primeira instância. Que foi porque o primeiro juiz DNA que pediu o laudo do psiquiatra foi dele. Maravilhoso. Foi O maravilhoso. laudo da droga, do DNA, foi ele que pediu. Também. Então, o da primeira instância mesmo ajudou. Foi que levantou as provas finais ter esse laudo. Que não tinha como combater aquelas, né? Eu não sei o que tentaram fazer ali, mas no final ele foi pedir um exame mais ali minucioso, graças a Deus, porque nos ajudou. Talvez se o nosso advogado tivesse pedido, ele não aceitaria. Pode ser. Concorda? Pode ser. É assim que funciona. Às vezes na justiça, se às vezes a defesa pede uma prova de alguma coisa, o juiz pode não aceitar essa prova se foi pedida pela defesa. E o meu advogado, quando o juiz falou que queria que fizesse esse laudo, que foi na frente dele, foi em audiência, foi com testemunha, o único laudo feito de acordo com a justiça, com a lei certinho. Exato. Foi esse daí. É o da USP, né? Quando ele chegou e pediu para o meu advogado, mas é isso mesmo que a gente quer, porque eu já tinha pedido esse exame, porque eu queria provar que eu não era drogada, né? Mas aí dá a impressão que o juiz e o promotor queriam encontrar algum vestígio de droga, porque é por causa disso que foi jogado tudo. Exatamente. Pra cima, né? Bah, joga isso. Mas graças a Deus ele pediu esse exame. Graças a Deus. Exato. Então tá aqui, no dia 7 de abril de 2005, casal absolvido. Né? Justiça absolve pai, a Justiça Paulista absolveu por unanimidade, né? Vocês podem ver, por unanimidade, nesta quinta-feira, o casal que responde, né? Prevaleceu a tese que tomou por base laudos médicos. Tá vendo? Ó? Laudos médicos, isso é coisa técnica, gente. Onde foram declarados inimputáveis. Segundo os peritos, o casal teria sofrido um surto psicótico no momento da agressão. Né? Então foi entendido o que aconteceu. Mas foi muito difícil. O embate foi muito difícil para o conjunto de juízes ali, dos desembargadores, terem uma noção mesmo completa do que tinha acontecido. Porque o caso foi tão falado, a mídia jogou, foi tanta porcaria falada. Bom, e com relação a esses amigos
de perto e de longe, nossos familiares, sabe, que estiveram com a gente, nossos vizinhos, sabe, é geral. Foi todo mundo. Até falar do geral, eu ia falar do Geraldo de novo. Porque o Geraldo, você sabe, quando Sim. eu não estava aqui, mas o Geraldo, quando veio até a casa, né, do seu pai, Ele foi conversar comigo. foi conversar com a Sara, por isso nós recebemos o Geraldo aqui. Porque Foi o Geraldo único. lá atrás, ele não era famoso, ele era de uma rádio, era muito conhecido já em toda a região da rádio ali de Limeira, mas ele veio aqui e o Dr. Marcelino permitiu Sim. ele falar com vocês, e ele foi o único que teve acesso direto ali, e ele... Fala como que ele falou, como foi que aconteceu. Ele falou o seguinte, que conversou com vários amigos, vizinhos, e não encontrou ninguém para falar mal da gente. Ele deve ter feito E que ele não ia mais falar, porque ele viu que tinha acontecido algo diferente mesmo. Gente, porque assim, do jeito que jogaram, que a gente era viciado em drogas, ou que usou drogas, eu acho que droga é um problema para quem usa, infelizmente para ela mesma é um problema. Eu não acredito que seja uma coisa boa. Mas com alguém que acontece algo deste tipo, você colocar que é usuário de cocaína e que é um frequentador de seita satânica, gente, é você transformar aquele acontecimento numa pior barbárie que pode ser feita na Pior face do da que terra. já tinha Pior acontecido, do que não já tinha, era. mas eles conseguiram Como o se a pior. gente fosse usuário de droga, tivesse aí por aí usando droga, depois vai, pega os filhos e faz aquilo. Entendem? E não foi isso. Então o Geraldo, ele andou pela vizinhança, com certeza. Sim. Ele chegou, todo mundo, ele viu. E esse casal, como que ele era? Como que era como pai, como que era como mãe, como que era como vizinho, como que era como... Tudo, pode perguntar. Até hoje, pode sair perguntando. Na verdade, vamos falar, a gente estava fazendo o podcast e Sim. nós não íamos para a imprensa, Não ia. para mídia nenhuma. Sim. E o Geraldo, apareceu a questão do Geraldo através do Du. E a né, gente que- levou E a por gente falou, não, consideração com o há Geraldo a 21 gente anos fala. atrás. Ele falou, com o Geraldo a gente fala. Só que o Geraldo chegou de forma abrupta, não tem nada combinado, ele chegou com as informações ali, falando que a Sara que tinha agredido a Alessa. Eu falei, não, mas não foi ela. Você pegando a cabeça da menina da sua Eu filha? não fiz Não, nada não disso. foi ela. Não fui eu. Isso também Não foi foi ela. mentira. A batida, papá, não sei o quê. E Sara fugiu para um bosque com a filha, batendo a cabeça da menina de 6 anos contra uma árvore. Você Então, lê os autos? E a gente falava, E não desde foi o isso que começo, não aconteceu. foi, não é isso, não é foi isso mentira. que aconteceu, não fui eu que E não fiz adiantava, isso. parece que ele ficava... E ele insistia, ele só insistia que... Pelo que a polícia apresentou a nós, jornalistas na época. E depois que ele jogou o filho, que você pegou a menina, foi até o bosque e lá bateu a cabeça da menina na árvore. Você fez isso? Você não lembra de você ter pego a tua filha e batido a cabeça dela na árvore? Não. Não me lembro de ter feito isso. E ela, como testemunha, ela falou que eu não fiz nada. A agressão partiu apenas de mim, não foi? Aliás, nos Da autos, a gente consta sabe. que foi tudo através dele. Estava lavando o carro do outro lado da rua, eu vi ele descendo, eu vi ele pulando, a mãe jogando a menina de 6 anos pra dentro aqui do bosque, depois ela pulou também. E foi aí que eu comecei a escutar sons de batidas fortes, e 2 senhores, certo? Porque foi justamente nessa árvore que ele começou a bater com a cabeça da menina. Eu falei assim, eu não sei se foi intencionalmente ou não foi. Mas isso deixou a gente meio abalado, né? Foi meio abalado. Eu não consegui mas, ficar no meu normal. de uma certa maneira, se foi feito dessa maneira mesmo, até para chamar a atenção das pessoas para verem o que estava acontecendo com a gente, né? E por que a gente estava falando. Ele tem que fazer mais ou menos o mesmo sensacionalismo da época. Sim. Ele teve que trazer à tona, Sim, teve que trazer a fake news. exato. Só que na segunda parte do programa começou a desvendar o que estava sendo feito e Exato. terminou da maneira correta. O pai maravilhoso que meu pai era, então ele estava sempre trabalhando, mas ele levava a gente no trabalho. Então eu estava sempre junto, entendeu? Não tenho nenhuma lembrança de agressividade vinda do meu pai. Então, para mim foi muito claro que o que tinha acontecido não tinha sido algo que ele fez porque ele quis, né? Que de fato foi o que aconteceu com o surto. Você tinha quantos anos mesmo na época? Eu tinha 6 anos, já 6, né? Mas você lembra alguma coisa daquele domingo? Lembro. Sério mesmo? Sim, cronologicamente. O acidente, na hora que ele se acidentou, você lembra? Aham. Inclusive, eu me culpabilizava porque ele já estava dissociando, né? Quando a gente fala do surto, é uma dissociação com a realidade, é uma ruptura com a realidade. E ele bateu o carro porque eu mostrei um desenho para ele. Então, eu me culpabilizava naquela época, né? Eu tenho
É, inclusive, uma mania, não sei se é uma mania, né? Mas é do meu padrão comportamental sempre identificar onde eu tô errando. E exatamente quando aconteceu, ele bateu o carro porque eu mostrei o desenho pra ele. Eu fui mostrar um desenho pra ele no caminho pra casa e ele bateu o carro, bem naquele lugar. Quando bateu o carro bem naquele lugar que eu estive, naquele cruzamento, naquela avenida movimentada, o que você lembra que aconteceu? Olha, fica um pouco nebuloso, mas eu lembro dele batendo a cabeça na lataria do carro e falando, cadê meu pai? E é por isso que a gente foca tanto nas fitas, porque ele estava revivendo coisas relacionadas ao pai durante o surto, né? Então ele batia a cabeça na lataria do carro, chegou até a amassar, né? E gritando, cadê meu pai? Cadê meu pai? E depois disso, que eu me lembre, eu tenho flashes também, né? Às vezes a gente cria memórias falsas. Mas eu lembro dele correndo comigo de mão dada. Não lembro do meu irmão, o que aconteceu. Depois a gente pulou a cerca de algum lugar, também não me lembro do espaço, né? Mas depois ele batia minha cabeça na árvore e eu falava para pai e ele falava ele merece. Então tava tudo completamente desvinculado com a realidade, né? Então para mim era muito claro que o que estava acontecendo não era meu pai. É tão difícil de tocar nesse assunto. Mas você é jornalista, Geraldo. Eu tenho um respeito fundamental pela família e tudo mais. E é óbvio que, em respeito ao próprio José Alexandre, que hoje tem 22 anos e está aqui, é claro que eu não nem posso perguntar a ele se lembra, porque ele era um bebê. Enfim, mas aqui para fechar essa matéria aqui, quando nós fomos absolvidos, né? Sim. Depois eu grifei aqui em amarelo. A defesa de Sara Alexandre ingressou com recurso contra a sentença proferida no ano passado pelo juiz, que era o da primeira instância, que mandava os acusados a júri popular, que é o que tanto a gente falava, que o meu primeiro advogado, parece que ele gostou da ideia de ir para júri popular, a gente ia ser trucidado no júri popular. A projeção ia ser muito grande, né, para ele, se fosse a júri popular. Se fosse a júri popular, ele teria mais projeção, é mais horário na Rede Globo, dando entrevistas, é um palco maior, né? Mas não era um caso para isso, isso daqui não foi uma estratégia de defesa. O juiz não acolheu manifestação da promotoria. Que Olha nos só, que foi absolveu. o segundo promotor. Isso é o mais incrível, a gente ser absolvido pelo fomos Ministério absolvidos pelo Ministério Público em Campinas. Devido às provas, e ainda nem tinha Isso. o laudo do segundo surto, Então, né? o primeiro juiz, que na verdade é o substituto já, mas da primeira instância, Sim. ele não acolheu o próprio parecer da promotoria que mandava pedir absolvição, né? Não, e com o detalhe, o juiz, ele mandou a júri popular desconsiderando o laudo que ele mesmo pediu, Exato. que foi dos cabelos, Do DNA. e desconsiderando o laudo do próprio perito psiquiátrico dele. Ele O próprio desconsiderou perito o que dele. ele mesmo pediu. Então você vê, em 2005, já estava claro isso daqui. Então isso daqui é uma notícia que saiu no consultor jurídico. Eu não sei se eles pegaram de algum lugar isso daqui, baseado em algum outro órgão de imprensa. Mas está aqui, no final, em 7 de abril de 2005, isso daqui estava esclarecido pela justiça. Vamos dizer assim, esclarecido pela justiça, mas a duras penas. A duras penas. Mas e o que foi feito com os nomes das crianças? O que foi feito com toda a fake news? O que foi feito com tudo isso já não tinha mais volta. Porque a imprensa não noticiava que não era isso. Não noticiou. Não, Pode ver, nunca ó. foi noticiado. Não está noticiado Nunca que foi. não. Aqui ainda está falando que foi tudo baseado em laudos médicos, mas mesmo aqui pode ver que não está falando que não foi droga. Não fala. Não fala. Tá vendo, ó? Nenhum lugar mais anuncia que não foi droga. A droga. Globo não fala mais de tentativa de assassinato. A Globo fala de agressão dos pais. Agressão após o acidente. Agressão dos pais contra os filhos. Sumiu aquela coisa tão horrenda. O caso em si é tão terrível, mas sumiu aquela coisa horrenda, mas ninguém falou, gente, e não foi droga coisa nenhuma. Não foi droga coisa nenhuma. Por isso que no podcast eu fiquei lá, não foi droga, não foi droga, não foi droga. A gente tem que continuar batendo nisso, porque foi tão espalhado isso que uma hora todo mundo fica sabendo. Realmente não foi droga, não foi seita satânica coisa nenhuma, não foi mais um monte de contradições aqui, foi o que todo mundo já sabe. Entendeu? Enfim, eu vou colocar agora uma reportagem
que saiu na época, que um desses nossos amigos, desses nossos muitos amigos e colegas e parceiros, foi chamado num programa ao vivo de televisão. E vocês vão ouvir o que ele falava de mim, não tem nada combinado, foi ao vivo aquilo. Num dado momento, isso depois esse meu amigo me falou isso daí pessoalmente, quando eu estive em São Paulo de novo, revendo esses meus amigos, que é o Antônio Luiz, um dos grandes compositores do Brasil, junto ali com o César Augusto e muitos outros, Nil Bernardes, muitos amigos queridos ali. Então, o Antônio Luiz, quando a gente se reencontrou novamente, isso em 2007, a gente se abraçou no meio da rua. Ele me abraçou, cara. Sabe aquele abraço que você dá no meio da rua, que você sai rodando assim? Aí ele falou, cara, você não tem ideia, eu quase saí na mão com... Ele quase saiu na mão com esse apresentador, cara. Gente, esse apresentador, ele entrou no intervalo ao vivo pra dar um puta de um esporro nesse meu amigo, porque tava derrubando a audiência dele. Porque ele tava falando a verdade. Só porque ele tava falando a verdade, não Só podia. porque ele tava falando a verdade. E eu vou soltar a matéria agora. Toninho, meu querido, Antônio Luiz, um beijo pra você e pra sua família maravilhosa. Te amo, viu, meu irmão? Deus te abençoe sempre, muita saúde, muita vida pra você. Te amo, cara. Este é o Antônio Luiz. Amigo, na verdade, do casal. Você ia no show deles? Não, eu trabalhei na produção do disco deles. Na produção? Na produção. Sou compositor de algumas músicas que estão no CD da dupla. E para mim foi um choque muito grande, porque paralelamente, inclusive, como começou a pintar a gravidez da Sara, veio junto à gravidez da minha esposa. E a gente sempre conversando, o filho dele nasceu dia 19 de dezembro, o meu 19 de janeiro, porque ele é um rapaz, um profissional fantástico, o Alexandre, que é o Xande, né, Alexandre, inclusive no disco do Zezé de Camargo, que nós fizemos a produção, ele fez arranjo. Que tipo de personalidade ele tinha? Esse que está aí no vídeo, o Alexandre? Olha, é uma pessoa maravilhosa. Ah, eu imagino, não é uma doçura. Veja bem, eu estou dizendo para o senhor, eu estou dizendo para o senhor o que eu convivi com ele. Tanto é que da mesma forma que o senhor está espantoso, eu também estou espantado. Nós estamos, a produção do disco, todo mundo está espantado, porque ele é um rapaz que não bebe, não fuma, nunca, a gente cansou de conversar com ele, o meio artístico, você sabe que tem de tudo, mas tem certos artistas que não tem vício, era um rapaz que trabalhava, é um grande maestro, sabe? Então, o que está acontecendo? Pegou todo mundo de surpresa, porque realmente a atitude foi uma coisa absurda. Sabe, é um absurdo, não tem explicação. Por mais que qualquer pessoa queira buscar, não consegue. No nosso meio, todos nós que estamos, está todo mundo pasmo, porque se fosse uma pessoa maluca, um cara que sabe, ele não, ele sempre teve uma postura correta. E olha que nós ficamos de 40 a 60 dias no estúdio, gravando, era uma dedicação. O disco dele, depois quando ele veio fazer o arranjo do disco do Zezé de Camargo, foi mais uns 10 dias, sabe, ele sempre atencioso. Eu encontrei com ele agora na época do Natal, para dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que foi a última vez, inclusive, que eu tive com ele, porque eu tive que resolver umas coisas. Eles falavam o que sobre religião? É outra surpresa, porque nunca ele falou em relação eu estou vendo o pessoal comentar esse lance de religião, satânico. Para nós é uma surpresa, porque ele nunca entrou nesse detalhe com a gente. Nunca? Nunca. Ele falou alguma vez com você sobre Deus, porque na hora que batem com a cabeça da criança, a testemunha depois... Tem um trecho, Clóvis, que você tenta achar, a testemunha diz que ele gritava, Deus tem poder, Deus tem poder. Eu te pergunto, alguma vez ele insistia nessa história de Deus? Não. Do tempo que nós trabalhamos, todas as vezes que nunca entrou essa coisa, é uma coisa muito maluca, muito louca, que não tem explicação, sabe? Às vezes as pessoas começam a falar, puxa vida, como é que pôde pirar desse jeito? Mas se a gente para analisar, se existe um lugar para ficar os loucos, é sinal que alguém fica maluco de uma hora para outra. Mas a gente não consegue buscar como que uma pessoa como ele
que a gente conviveu direto, nunca teve esse distúrbio mental, essa coisa maluca. Ele nunca falou nada assim fora de, tipo, hoje eu tô afim de ir pra Gandaia, hoje eu vou sair. Nunca houve nada assim, absurdo, nada. E dessa questão de seita satânica, alguma vez ele chegou a comentar? Nunca comentou nada sobre isso. Nada? Nunca, mas no nosso meio nunca aconteceu isso. Olha, tá todo mundo no meio artístico, César Augusto, eu, Lucas Rubens, nós que trabalhamos, o César que é o cabeça das produções todas, e eu sou assistente dele, todo mundo assustado. Sabe, ontem eu estava fazendo o programa do Silvio Brito, quando o Nil Bernardes me ligou para me dizer que eu nem sabia que era ele. Eu vi o comentário rapidamente pela Rede TV e fiquei assim, ouvi o assunto, como a gente está ouvindo tudo o que está acontecendo, eu tomei um susto quando eu soube que era o Xande e a Sara, porque é um casal maravilhoso. Nunca eu posso imaginar, não. Agora, é de uma maravilha exemplar, né? Porque até então, antes, ele não era de bater no filho, muito pelo contrário, a menina vivia no colo dele. Sabe, quando a Sara estava grávida, várias vezes ela veio grávida ao estúdio, curtindo a gravidez, a barriguinha, ele contando pra mim. E droga? Nunca existiu. Droga nunca? Nenhuma. Tanto é que já fizeram um exame nele, não constou, e se fizer 50, eu acho que não vai aparecer. Se fizer 50. Desculpa, você me falou do pai dele, do Alexandre? Não, no pai não, um parente dele. Essa hora o pai dele ele não tem pai. Não. O apresentador quase foram para vias de fato. Eu falei pai, mas na verdade o que eu queria dizer é que alguém que cuidou dele. Coitado. E as crianças? Que tipo de crianças elas eram? Olha, tipo de e aí crianças? eu peço você só um instantinho. Eu vou um rápido intervalo e volto já. Que tipo de crianças? Antônio, você que trabalhou com eles todo esse tempo, me diga o seguinte: como eles tratavam as crianças? Como eu estava te dizendo, o tempo que nós estávamos gravando, ele sempre tratou muito bem a menina, né, que estava pequenininha ainda, que vinha ao estúdio, muito colada ao papai. Agora, há pouco tempo, a gravidez da Sara também, ele esperando com ansiedade, sabe, Marcela, como eu estava te falando, é uma surpresa muito grande. Eu não estou aqui como advogado dele. Claro, lógico. Mas nós não conseguimos entender. O que tá pegando? O que tá pegando? O que tá pegando? Enfim, olha só. É isso aí. O que tá pegando? O que tá pegando? Quem conhecia realmente Quem não nos tinha conhecia, como, ninguém tinha como Por entender isso- o que aconteceu. Por isso que o Geraldo lá atrás saiu, falou: "Olha, não encontrei ninguém para falar alguma coisa a favor daquilo que estavam falando ainda. Esse Sim. negócio de toda essa Ainda loucura." mais naquela época, gente, surto não se Ninguém falava, falava em surto. ninguém sabia. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em surto psicótico, eu não tinha nem ideia que isso existisse. E hoje, principalmente hoje, eu tenho ouvido falar muito em surtos. Ah, sim, infelizmente. Então Cresceu demais isso. é algo para as pessoas Saúde refletirem mental, e se né? cuidarem mesmo, cuidar Saúde da saúde mental, porque não dá para saber quem pode ter um surto. Bom, gente, então é isso. Logo mais tá vindo mais coisas por aí. Né? O Du Stefanelli logo tá de volta aqui. Tem mais entrevistas dele aí para sair, né? O Marcelo Costa é um desses, já vai sair aí, tá na agulha. E a gente agradece aí a força de todos. Então, muito obrigado. Beijão para todos. Obrigada, gente. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. O que tá pegando? O que tá pegando aí?